No vídeo de hoje eu vou te ensinar a mudar os teus hábitos de forma prática em 4 passos. Oi gente, tudo certo? Hoje estamos aqui para falar sobre um tema que eu amo falar, que são hábitos. Hábitos nada mais são do que coisas que a gente faz de forma automática, sem pensar muito, e a gente tem diversos hábitos já consolidados na nossa vida. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia é praticamente tudo, na verdade não tudo, é de forma automática. Então quando a gente levanta de manhã, a primeira coisa que a gente faz, normalmente a gente não tem que pensar para fazer, a gente vai lá e faz. A gente escova os dentes, nem se liga que tá indo escovar os dentes, sai de casa, nem tem que pensar para onde tem que ir, porque tudo é automático, tudo é um hábito. E aí onde é que entra o problema, a dificuldade, né? Mudar hábitos que já estão consolidados e substituir eles por hábitos novos, hábitos diferentes, hábitos mais saudáveis. E é aí que eu entro para te ajudar a fazer isso. Eu acho que às vezes a gente coloca um peso muito grande em mudar um hábito, acho que é uma coisa muito difícil, que talvez não consiga, mas não precisa ser dessa forma. Lógico que não é super fácil mudar um hábito, a gente precisa realmente se determinar e se dedicar a isso, mas não precisa ser super difícil, a gente pode facilitar as coisas e por isso que eu decidi montar esse vídeo. Antes de mais nada, como que funciona um hábito, né? O Charles Duhigg, eu não sei se é assim que se fala o nome dele, mas enfim, o sobrenome, ele é o autor do Poder do Hábito e ele nos ensina que o hábito ele é composto por 3 partes. Essa teoria é bastante conhecida, talvez você já tenha ouvido falar, mas não tenha dado a devida importância a ela. Basicamente, o hábito, ele consiste em um gatilho, que é aquilo que desperta o teu hábito, que faz o teu hábito acontecer. Ele tem a rotina, que seria o hábito em si, aquilo que tu faz assim que tem esse gatilho. E aí depois tem a recompensa, que é o que tu obtém assim que tu coloca aquele hábito em prática. Todos os hábitos, eles funcionam dessa forma, então a gente sempre tem um gatilho, o hábito e depois a recompensa. Como que a gente pode colocar isso na prática? Um hábito que muita gente tem, que é um hábito muito negativo, que te prejudica bastante, é o de usar o celular pela manhã, assim que acorda. Então, qual que é o gatilho? Normalmente, o barulho do despertador. O despertador toca, tu desliga o alarme e aí vem o hábito. Pegar o celular, começar a rolar o feed do Instagram e ficar, né? Tem gente que fica muito tempo, nem se liga que o tempo tá passando. Depois desse hábito, tu vai ter o quê? A tua recompensa. Normalmente, a questão é de relaxar, de se distrair, de se desestressar, né? Tu não vai acordar de manhã estressado, provavelmente, mas a parte da noite pode ser isso. Então, muitas vezes acontece uma coisa em específico, tem uma ação ali em específico, logo em seguida tu vai ter o teu hábito. Então, na parte da noite, por exemplo, tu tem o costume de dormir às 10h30 da noite, então todos os dias tu olha o relógio, tu vê que é 10h30, esse é teu gatilho, tu vai arrumar as tuas coisas pra dormir, tu vai ter então a tua noite de sono, o teu descanso, que é a tua recompensa. Sabendo disso, então agora o que a gente precisa fazer para mudar um hábito? Segundo esse autor do Poder do Hábito, tu vai manter o gatilho e a recompensa, mas tu vai mudar aquilo que tu faz. Então tu precisa substituir aquilo ali por alguma outra coisa que vai te dar exatamente a mesma recompensa do que aquele hábito anterior. Pensando nisso, então eu montei esses 4 passos para tu conseguir mudar os teus hábitos, que são passos que eu sigo, tá? Que eu coloco em prática, eu sou a prova viva de que tu consegue fazer isso, minhas alunas também. Então agora vamos lá para o nosso primeiro passo. A primeira coisa que tu vai fazer é definir qual hábito tu quer realizar de forma específica. Então, para pensar nesse hábito, né, às vezes a gente tem essa coisa de querer fazer o que as outras pessoas fazem. Eu gosto de simplificar isso com a rotina da manhã, né, que eu até falei num outro vídeo, que tem pessoas que na rotina da manhã querem fazer aquela rotina do milagre da manhã, né, querem acordar super cedo, daí querem meditar, querem ler, querem fazer um monte de coisa só porque elas leram ou porque elas viram que outras pessoas estão fazendo e elas pensam que é aquilo que elas têm que fazer para ter sucesso. Só que na verdade não é isso. Tu tem que fazer aquilo que faz sentido para ti. Essas coisas fazem bem? Lógico que fazem. Eu mesma, eu medito, eu leio, eu tô levantando mais cedo agora, mas eu faço isso porque me faz bem. Durante uma certa época eu não tava assim com vontade de fazer essas coisas, de meditar na parte da manhã e tal. Eu não fazia, simples assim. Isso não me fez não ter sucesso, não me dar bem nas coisas ou ser uma pessoa improdutiva. Tu tem que entender o que faz sentido para ti, tu tem que se conhecer, ter clareza sobre isso
e colocar elas em prática. Então, por isso que a primeira coisa que eu falei é definir quais hábitos que tu quer ter na tua vida ou quais hábitos que tu quer mudar. Pode se questionar então, quais hábitos que eu tenho hoje e que me prejudicam de alguma forma ou que me incomodam de alguma forma? Quais hábitos eu gostaria de ter no lugar desses? Então, nos últimos tempos, por exemplo, eu tava acordando ali por volta das 7h30. Como eu trabalho em casa, tenho meu negócio, eu consigo fazer meus horários. Então, não que isso fosse me prejudicar muito, mas eu não tava mais me sentindo bem ao acordar às 7h30. Eu queria acordar mais cedo para aproveitar melhor o meu dia e dormir mais cedo. Eu sou uma pessoa matinal, então agora que eu tô morando junto com o Jimmy, a gente tá ajustando a nossa rotina juntos. E aí nós dois decidimos que a gente iria começar a acordar às 6 da manhã, porque isso faz sentido pra gente, porque isso vai nos fazer bem. Então, por isso que não tem um horário específico que tu tem que acordar, ou tem um hábito específico que tu tem que fazer. Tu tem que decidir qual que é o hábito que tu vai colocar em prática. Ah, eu quero conseguir ler todos os dias pelo menos 2 capítulos de um livro, ou ler pelo menos 10, 15 minutinhos todos os dias. Eu quero conseguir meditar diariamente por 10 minutos. Então, seja específica. O segundo passo é determinar com que frequência tu vai colocar esse hábito em prática. Então, talvez tu já tenha determinado todos os dias, mas nesse momento, então, tu pode colocar quantos dias na semana tu vai querer fazer isso. Se tu quiser colocar dias específicos, também pode. Então, de repente, tu tá estudando para um concurso, ou tu tá fazendo algum curso específico. Eu quero estudar segundas, quartas e sextas. Seja específica, tá? Quanto mais específica possível. E aí, o que tu vai determinar? Por quanto tempo tu quer colocar isso em prática? É aí que vem o pulo do gato, que é o que eu tenho feito ultimamente e que tem dado muito, muito certo, que eu já fiz antes também. Determina uma meta pequena de dias que tu quer fazer esse hábito. Então, por exemplo, tu colocou ali que tu quer ler diariamente por 10 minutos. Não vai colocar assim, a partir de agora eu quero ler sempre todos os dias por 10 minutos. Isso não vai funcionar, tu tem que ter uma meta, tá? Mas por quantos dias tu quer conseguir fazer isso? Por 7 dias, por 10 dias. Não vai lá e coloca uma meta gigantesca. Eu quero fazer isso pelo resto do ano. Por quê? Porque isso é uma meta muito desafiadora e principalmente se tu nunca colocou esse hábito em prática, se é uma coisa nova pra ti, tu vai sentir muita dificuldade. No início tu vai estar super empolgada, mas depois, quando vai embora a motivação, fica o quê? A disciplina. É fazer porque tem que ser feito e não porque tu tá com vontade, né? E quando tu pensa numa meta tão grande de 60 dias, de 90 dias ou sei lá, de 6 meses, fica uma coisa muito, muito ruim pra ti, porque tu não vai se motivar ao pensar naquilo ali. Tu vai pensar que tu não vai dar conta, que aquilo ali não é pra ti, que não vai dar certo, e aí tu se coloca num estado negativo. Quando tu coloca uma meta de fazer aquilo ali por 7 dias, é uma semaninha que tu tem que conseguir seguir aquilo ali. E aí tu vai pensar, tá, eu consigo fazer uma semana, eu tenho que conseguir fazer pelo menos uma semana. O pensamento é totalmente diferente, tu já se sente mais capaz, tu fica mais positiva e a probabilidade de tu conseguir fazer aqueles 7 dias é muito maior. Tu vai fazer os teus 7 dias e quando tu cumprir, isso vai elevar tua autoconfiança, tu vai ficar mais motivada e tu vai pensar, olha só que legal, eu consigo fazer isso aqui. Eu tô conseguindo mudar o meu hábito. Agora eu vou fazer por mais 7 dias. E aí tu vai renovando esses 7 dias, mas o teu foco sempre vai ser 7 dias, tá? Não fica pensando assim, é 7, mas depois vai ser mais 7, então é 14, 21 e assim vai indo. Não, foca nos 7 dias à tua frente. É só nisso que tu tem que pensar. E no dia a dia, logicamente, tu vai focar naquele dia. Se tu quer conseguir acordar mais cedo, de noite tu já vai pensar, amanhã eu vou levantar cedo, vou cumprir mais um dia. E aí tu vai, então, conseguindo formar esse hábito aos poucos. Nesse momento, não fica se preocupando, né, com aquela coisa, mas quantos dias demora pra formar um hábito, né? Alguns dizem 21, alguns 30, alguns 60, 90 e assim por diante. Não se preocupa com isso. Foca nos teus 7 dias, que é isso que vai fazer a diferença. Quando formar o hábito, vai estar formado. Não é com o número de dias que tu tem que se preocupar, até porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Terceiro ponto, defina qual que vai ser o teu gatilho para executar esse hábito. Então, hoje tu tem gatilhos na tua vida, na tua rotina, só que tu não percebe. Então, agora é o momento de tu perceber qual é o gatilho que vai fazer com que tu coloque aquele hábito em prática. Por exemplo, a gente está acordando às 6 da manhã. A gente definiu que às 9h30 da noite a gente vai pra cama para meditar e ler. O nosso gatilho é 9h30 da noite, cama. É isso aí o nosso gatilho, entendeu? A gente começa a nossa rotina da noite para se preparar para dormir no horário e de manhã conseguir levantar cedo. Então é isso que tu precisa fazer. Tu tem que pensar em qual que vai ser, seja a hora que tu vai ver, ou por exemplo, assim, vamos supor que tu quer ler na parte da noite, tá? Pode tomar teu banho e depois ler. Então todos os dias após o banho tu vai ler. O teu gatilho vai ser o quê? O banho. Tomou banho,
saiu do banho, tá pronta? Pega o teu livro, entendeu? E aí já nesse ponto tu pensa, como que tu pode facilitar a execução desse hábito? Que ações que tu pode tomar para que fique mais fácil tu fazer aquele hábito e mais difícil de tu não fazer ele? Então, que nem eu falei, a gente tá indo pra cama 9h30 para meditar e para ler. A gente tá facilitando, porque não adianta nada a gente querer dormir 2 da manhã e acordar às 6, né? Não vão ser horas de sono suficientes. Então, a gente tá facilitando. A gente mudou o nosso horário de dormir para mudar o nosso horário de acordar. A gente deixa o despertador longe da cama. Pro meu hábito da leitura, eu já deixo meu livro ao lado da cama, todos os dias ele já tá ali, eu já pego ele. Para usar o planner, o hábito, mantenha o teu planner sempre junto contigo, coloca um despertador para lembrar, para fazer academia, quando tu acorda de manhã, já deixa tua roupa pronta, no dia anterior, a tua mochilinha da academia. Então, essas pequenas ações é que fazem a diferença para tu executar o teu hábito e não deixar ele para depois, não ficar criando desculpinha. E aí, o quarto e último passo desse nosso passo a passo é acompanhar o teu progresso diariamente e se fazer algumas perguntinhas. Todos os dias, marca quando tu fizer o teu hábito, tá? Usa um Habit Tracker no Planner da Você Produtiva, para quem comprou, tem um Habit Tracker ali no final da semana, então toda semana tu consegue marcar os teus hábitos. Se tu não tem um Habit Tracker, monta um ou baixa um, enfim, procura na internet, porque é bem interessante para tu conseguir ir sempre acompanhando quando que tu tá fazendo ou não o teu hábito. Além de usar o Habit Tracker, no final do teu dia tu vai olhar, tu vai se questionar, como que foi o meu dia hoje? Eu consegui cumprir o meu hábito? Se eu conseguir cumprir, né? Se tu conseguir cumprir no caso, o que te fez cumprir aquele hábito? O que te ajudou a realizar ele? Então, se tu tá querendo se acostumar num horário diferente para acordar de manhã, o que te fez acordar naquele horário? O que fez a diferença pra mim foi que eu mudei a música do meu despertador, que a música de antes me dava sono e eu desligava, ou eu não ouvia direito. O que me fez cumprir foi que eu coloquei o celular longe da cama. Se tu tá tentando adquirir o hábito de ler, o que me fez ler hoje foi que eu combinei com uma amiga, ela me lembrou de ler o livro, ela tá me ajudando, ela tá me apoiando. Entendeu? Então tu começa a observar as coisas que estão te ajudando a fazer aquilo ali dar certo. E aí tu vai te perguntar ao contrário também. Se tu não fez aquilo ali, se tu não cumpriu o teu hábito, tu vai pensar, o que me fez não cumprir esse hábito hoje? Então, de repente, tu queria fazer meditação à noite, só que aí aquele dia tu chegou muito cansado, aconteceu um estresse no trabalho, e aí tu acabou não meditando. Então aquilo ali te fez não meditar. E a partir disso, tu começa a ver o que precisa ser feito para melhorar nos teus hábitos. Então tinha uma época, olha só como as coisas são loucas, né? Como a gente vai mudando. Tinha uma época que eu lia de noite, só que eu comecei a deixar de ler, porque eu tava ficando muito cansada, eu não tava mais afim de ler. E aí eu passei a minha leitura para depois do almoço. Eu almoçava, eu escovava os dentes, depois de escovar os dentes eu pegava o meu livro e ia ler. Esse era o meu gatilho. E isso melhorou muito pra mim, porque à noite eu tava ficando cansada. E agora eu voltei a ler à noite, né? Então a gente tem que se observar e tá apto a fazer mudanças também, né? Ser flexível, porque é se respeitando que a gente consegue fazer as nossas coisas. Mas essa é a importância da gente olhar pra dentro e se questionar, por que eu não fiz? Então ali eu entendi que eu não tava fazendo porque eu tava muito cansada. Foi só eu fazer um pequeno ajuste no horário que eu passei a fazer aquele hábito novamente. Então é isso que tu vai fazer a partir de agora. Tu vai acompanhar o teu progresso, ver quais que são as coisas que estão dando certo, as coisas que não estão dando certo e fazer esses ajustes na rota. Então, seguindo esses 4 passos e realmente fazendo tudo que eu falei aqui, tá? Olha esse vídeo de novo se for necessário, pega esses detalhes, porque essas coisinhas assim, esse pulo gato é que vai te fazer realmente mudar os teus hábitos, beleza? E uma coisa, não se culpa se tem algum dia ou outro que tu não fizer o teu hábito, tu não precisa ser perfeita, tu nunca vai ser, de vez em quando tu não vai fazer mesmo e não tem problema nenhum, tá certo? Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele aqui embaixo e também se inscrever no canal e me fala aqui embaixo quais são os hábitos que tu tá tentando implementar na tua rotina nesse momento ou que tu vai tentar a partir de agora, vai se dedicar para realmente fazer acontecer. Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.